Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer uma meditação hoje no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Ontem, amado, eu fiz uma leitura bíblica. Neste capítulo eu li ele no íntegra. O capítulo 1, eu li todos os versículos até o versículo 10. E um irmão entrou em contato comigo e disse: presbítero, por que tu não faz uma meditação, uma reflexão nesses versículos? Então, eu quero fazer uma reflexão, amados. Os 4 primeiros versículos diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Muito bem, amados diletos irmãos, antes de fazermos essa meditação, vamos fazer uma breve oração, pedindo a graça e o revestimento de Deus em nossa vida. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu peço, Senhor, revestimento da Tua graça, do Teu poder, para transmitir, Senhor, esta palavra, Senhor, ao coração do meu irmão, da minha irmã que me ouve, Pai. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados diletos irmãos, o evangelista, ele começa a fazer uma narrativa dizendo o que era desde o princípio. Então, ele se refere ao verbo, a palavra de Deus. Ele se refere ao verbo vivo que dá a vida eterna. Ele diz que era desde o princípio. O verbo encarnou e habitou entre nós num corpo como o nosso, de modo que pode ser contemplado pelos olhos do apóstolo e sentido pelos seus tatos. Ele diz que as suas mãos tocaram a palavra. As suas mãos tocaram a palavra por meio dos seus tatos. Eles também ouviram a sua voz. A sua voz foi ouvida por eles, de forma que puderam anunciar o que viram, ouviram, quanto à comunhão espiritual que é possível ter com Deus Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. É isso que está em 1 João 1, verso 1 até o 3. Palavra, portanto, não é matéria, especialmente a palavra viva, a palavra divina. Mas ao encarnar, o verbo jamais deixou de ser verbo, porque não é carne. A fonte da vida eterna, ele é a fonte da vida eterna, ele é o verbo. A fonte da vida eterna, portanto, não é a carne, mas o verbo, o Espírito divino, a essência da natureza divina, da qual somos chamados a participar pela nossa comunhão com Deus, o Deus Trino, através da nossa união com o seu Filho, que foi dado pelo Pai para ser a nossa cabeça. A vida de Deus em nós não é
cumprimento da nossa própria vida terrena. Ao contrário, amado, esta vida natural que vivemos hoje, ela está destinada a ser aniquilada, para que na glória, no porvir, apenas exista aquilo que é a própria existência de Deus em sua natureza, a saber, no dia da ressurreição, nós não ressuscitaremos com o nosso corpo material, mas um corpo vivificado, um corpo espiritual. Então seremos espírito. Por isso se diz que em Jesus, no livro da profecia de Isaías, que sobre Jesus repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ali tem a distinção da presença das sete essências de Deus: o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Faz menção aos sete Espíritos de Deus e diz que sobre Jesus, a profecia de Isaías diz que sobre Jesus repousará a essência da plenitude de Deus, os seus sete Espíritos. Uma das razões de não encontrarmos uma só passagem no Novo Testamento que fale de Jesus ou dos apóstolos, se esforçando por fazer uma crítica acirrada a qualquer religião, porque esta vida do Verbo não pode ser conhecida por dogmas, não pode ser conhecida por preceitos ou por culto religioso, mas por revelação do próprio Cristo às almas perdidas. Observe que na profecia que foi lido no livro de Isaías, capítulo 11, 2, disse que Cristo é o mesmo que pode ser aplicado acerca dos cristãos, pois ali se fala de terem o Espírito Santo, que foi tanto para Cristo quanto é para os cristãos, amado. Espírito de sabedoria é concedido muitas vezes através de próprios dons espirituais, para que venhamos ter a sabedoria, entendimento. Temos pessoas que são capacitadas por meio do Espírito Santo para serem conselheiro, para fortalecer aqueles que estão caídos, para instruir as pessoas em conhecimento, a levar as pessoas a ter temor ao Senhor. Mas muitas vezes, amado, é por ignorância desta verdade que algum se entrega à ideia ilusória de tentar fazer convertido por meio do convencimento teológico, por meio de comparação de religião. Muitos têm defendido, têm tentado comprovar que a sua religião é a verdadeira. Os eleitos serão alcançados, amado, pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos que nele creem. E estes serão oriundos de todas as camadas sociais, de todos os países, sem distinção de raça, religião. Então, é pura perda de tempo se entregar à confrontação religiosa ou debates teológicos para se alcançar convertido para Cristo, porque quem tem o poder de transformar o coração é o próprio Deus. Deus atrairá a pessoas a se entregarem a seu Filho mediante o Evangelho, mediante a palavra, ao Verbo vivo, que tenha sido muitas vezes pessoas que são religiosos, são ateus ou qualquer outras coisas. Essas pessoas receberão a Cristo quando conhecerem a essência do Verbo vivo. Jesus é o Espírito vivificante. Por isso ele diz que é a videira verdadeira.
e aquele que se encontra nele são os ramos da videira. Então, se nós nos encontramos em Cristo, amado, nós somos os ramos desta videira. É daqui que entendemos que o vigor com que os apóstolos alertam os cristãos nesta carta quanto aos enganadores que pretendiam negar esta qualidade sobressalente, sobrenatural, especial e essencial do Espírito de Cristo, normalmente quanto àqueles que intentavam negar o fato de ele ter encarnado num corpo como o nosso corpo, porque se esta falsa doutrina fosse aceita, toda a obra da redenção seria desacreditada, porque se Cristo não encarnou, não poderia ter ofertado o seu corpo como um sacrifício pelo pecado, nem poderia ter ressuscitado desde que já não tinha sido encarnado. Não, depois da sua morte não poderia ressuscitar, porque não teria carvalho. E assim, todos os homens teriam que permanecer mortos em seus pecados e sem qualquer esperança relativa à ressurreição dos mortos, à ressurreição dos seus corpos, quando o nosso Senhor voltar para arrebatar os que nele creem. Se os apóstolos chegaram a conhecer a Jesus segundo a carne, não foi somente deste modo que conheceram, porque o próprio apóstolo João afirma nesta carta que é pelo Espírito Santo que conhecemos e que o Senhor permanece em nós e nós nele. É isso que está no livro de 1 João, amados, capítulo de número 3 e o versículo de número 24. Eu vou até ler, amado, aqui para nós que venhamos entender aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e nele e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nós é dado. Então, o que o Espírito é que dá testemunho à nossa união com Cristo. É isso que está no livro de 1 João, capítulo 5, amados, e versículo 7. Eu vou ler aqui, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então, o que é o Espírito que dá testemunho da nossa união com Cristo, amado? Quando se refere à palavra é o verbo, é Cristo. João não se refere apenas ao homem divino que foi visto, ouvido e apalpado por ele, mas ao verbo que dá a vida eterna. É nessa condição que importa que Cristo seja conhecido. Então, ser o verbo é se referir à própria palavra, não se refere simplesmente à letra das Escrituras, senão todas as realidades espirituais que se encontram em Cristo e que foram descritas nas Escrituras por meio de palavra. Cristo é o verbo, é a palavra, mas transcende o conceito sobre ser verbo, porque estes são apenas as expressões da realidade que se encontra em seu ser divino. Alguém provavelmente pode até querer dizer que somente falar da virtude não é ser virtuoso. Se falarmos do verbo, se fosse apenas palavra, seria possível pensar que não houvesse uma correspondência entre
o que se afirma e a realidade. Por isso ter falado que o Verbo se fez carne, o apóstolo se apressou em apresentar uma definição mais clara daquilo que havia afirmando, dizendo que Deus é luz e que não há nele qualquer trevas algum. É isso que está referindo no versículo 5 do capítulo 1. Está escrito assim, que Deus é luz. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhum. Então, em Deus não há treva, amados. O verdadeiro conhecimento de Deus é feito mediante a luz divina. Não é numa luz exterior, mas na luz do próprio Deus, amados. O apóstolo quis mostrar o caráter deste conhecimento de Deus, que é obrigatoriamente em comunhão com Ele, porque é nele que temos a luz necessária para conhecê-lo pessoalmente. Fora dele há trevas espirituais. Se estivermos fora da presença de Deus, estaremos em constante trevas espirituais. Não há qualquer possibilidade de um verdadeiro conhecimento de Deus sem a iluminação do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, é preciso que venhamos permanecer nele, para que ele também permaneça em nós. É na união do Espírito Santo com o nosso espírito que podemos ter o conhecimento por sua revelação. Esse conhecimento ao nosso espírito, que das coisas espirituais que estão na pessoa de Deus, que se discerne somente espiritualmente, é uma das principais coisas que o apóstolo viu em relação à manifestação da vida eterna por meio de Cristo, é que a comunhão com Ele e com o seu Pai gera mais pura alegria espiritual. É isso que ele diz no versículo 4: e estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E em outra passagem diz, para que a vossa alegria seja constante. Todos os que andarem na luz e que tiverem comunhão com Deus haverão de experimentar esta alegria. A dispensação do Evangelho não é uma dispensação de terror e de tristeza, mas é uma dispensação de paz, de alegria. O terror que havia no Monte Sinai não existe para aqueles que se aproximam do Monte Sião, porque aqui se recebe a lei escrita em tábua de pedra, mas agora nós recebemos na tábua do nosso coração, um coração novo, recebido na regeneração pelo Espírito Santo. O apóstolo João disse que é preciso andar na luz para ter comunhão com Deus e com os outros. Isso significa que, portanto, é necessário viver e andar como uma nova criatura e não na carne, segundo o velho homem, porque dessa forma que nós voltamos do pecado para Deus, das trevas para a luz, por compartilharmos da sua natureza divina, que é quem na verdade triunfa sobre o pecado. A velha natureza é deixada de lado mediante um novo nascimento. Como não há em Deus qualquer trevas, não é possível ter comunhão com Ele se estivermos dentro de nós algumas trevas habitando dentro do nosso coração. A pessoa de Deus é ilustrada por meio de luz, uma luz pura, sem qualquer obscurecimento. Na verdade, não é possível, amado, contaminar a luz. Não é possível sujar a luz. Assim, se o ser de uma pessoa está na luz,
Isso significa que não há impureza num tal espírito e na alma desta pessoa. Esta é a necessidade básica que precisamos compreender, amado. Amanhã não, numa próxima gravação, eu estarei dando continuidade, amados, falando sobre essas naturezas divinas que precisamos ter. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Hoje é domingo, amados, eu não tenho o costume de gravar, mas já que fui convidado a trazer uma explanação no livro que eu havia lido ontem, eu estou trazendo esta mensagem para o vosso elego espiritual. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém e amém.